Pierre Bourdieu, A Economia das Trocas Linguísticas, O que falar quer dizer. Parte 2, Linguagem e Poder Simbólico. 2. Os ritos de instituição. Tradução de Sérgio Miceli. Valendo-se da noção de rito de passagem, Arnold van Gennep nomeou e até descreveu um fenômeno social de grande importância. Eu não acredito que ele tenha feito muito mais que isso, o mesmo podendo-se dizer daqueles, a exemplo de Victor Turner, que reativaram sua teoria propondo uma descrição mais explícita e sistemática das fases do ritual. Para ir mais longe, penso que é preciso endereçar à teoria do rito de passagem certas questões que ela mesma não suscita e, em particular, aquelas atinentes à função social do ritual e à significação social da linha, do limite cuja passagem o ritual torna lícito, a transgressão. Na verdade, é o caso de perguntar-se, ao enfatizar a passagem temporal, por exemplo, da infância à idade adulta, essa teoria não estaria mascarando um dos efeitos essenciais do rito, qual seja o de separar aqueles que já passaram por ele daqueles que ainda não o fizeram, e assim, instituir uma diferença duradoura entre os que foram e os que não foram afetados. Eis porque, em lugar da expressão ritos de passagem, talvez fosse mais apropriado dizer ritos de consagração, ritos de legitimação, ou simplesmente ritos de instituição, conferindo a esta palavra o sentido ativo que assume, por exemplo, na expressão instituição de um herdeiro. Qual a necessidade de substituir uma expressão por outra? Eu citaria Poincaré, que gostava de definir a generalização matemática como a arte de dar nome idêntico a coisas diferentes, insistindo na importância decisiva da escolha das palavras. Segundo ele, quando a linguagem foi bem escolhida, as demonstrações feitas em relação a um objeto conhecido se aplicam a quaisquer espécies de novos objetos. As análises que farei a seguir são produzidas pela generalização do que se depreende da análise do funcionamento das escolas de elite. Mediante um exercício um tanto perigoso, gostaria de tentar deslindar as propriedades invariantes dos rituais sociais entendidos como ritos de instituição. Falar em rito de instituição é indicar que qualquer rito tende a consagrar ou a legitimar, isto é, a fazer desconhecer como arbitrário e a reconhecer como legítimo e natural um limite arbitrário, ou melhor, a operar solenemente de maneira lícita e extraordinária. Uma transgressão dos limites constitutivos da ordem social e da ordem mental a serem salvaguardadas a qualquer preço, como no caso da divisão entre os sexos por ocasião dos rituais de casamento. Ao marcar solenemente a passagem de uma linha que instaura uma divisão fundamental da ordem social, o rito chama a atenção do observador para a passagem, daí a expressão rito de passagem, quando, na verdade, o que importa é a linha. A rigor, o que esta linha separa? Um antes e um depois, é claro, o menino circuncidado e o menino não circuncidado, ou então, o conjunto dos meninos circuncidados do conjunto dos meninos não circuncidados. Na realidade, o mais importante, e que em geral passa despercebido, é a divisão que esta linha opera entre o conjunto daqueles passíveis de serem circuncidados, os meninos, os homens, crianças ou adultos, daqueles que não o são, a saber, as meninas e as mulheres. Existe, portanto, um conjunto oculto em relação ao qual se define o grupo instituído. O principal efeito do rito é o que passa quase sempre completamente despercebido. Ao tratar diferentemente os homens e as mulheres, o rito consagra a diferença. Ele a institui, instituindo ao mesmo tempo o homem enquanto homem, isto é, circuncidado, e a mulher enquanto mulher, isto é, não passível desta operação ritual. E a análise do ritual Kabila mostra isso claramente. A circuncisão separa o rapaz das mulheres e do mundo feminino, e não tanto de sua infância ou dos meninos, vale dizer. Separa-o da mãe e de tudo que a ela se associa, o úmido, o verde, o cru, a primavera, o leite, o insípido. Por conseguinte, assim como a instituição consiste em atribuir propriedades de natureza social como se fossem propriedades de natureza natural, o rito de instituição tende logicamente, conforme as observações de Pierre Centlivres e Luc de Euches, a integrar as oposições propriamente sociais, como, por exemplo, masculino e feminino, nas séries de oposições cosmológicas, estabelecendo relações do tipo, o homem está para a mulher assim como o sol está para a lua, o que representa uma maneira bastante eficaz de naturalizá-las. Desse modo, ritos diferenciados sexualmente consagram a diferença entre os sexos, ou melhor, constituem em distinção legítima, em instituição, uma simples diferença de fato. A separação levada a cabo durante o ritual, ele mesmo operando uma separação,
exerce um efeito de consagração. Será que se sabe o que significa consagrar uma diferença? Ou então, como se opera a consagração que eu considero quase mágica de uma diferença e quais são seus efeitos técnicos? Será que o fato de instituir socialmente, por um ato de constituição, uma diferença preexistente, como aquela que separa os sexos, tem efeitos apenas simbólicos? No sentido conferido a esse termo quando se fala em dom simbólico, ou melhor, efeitos nulos. Os latinos diziam: você ensina o peixe a nadar. É exatamente isso o que faz o ritual de instituição. O ritual declara: este homem é um homem, subentendendo algo que não é assim tão simples, a saber, este homem é um homem verdadeiro. O ritual tende a converter o menor, o mais frágil, em suma, o mais efeminado dos homens num homem na plena acepção da condição de homem, separado por uma diferença de natureza, de essência, mesmo da mais masculina, da maior e da mais forte dentre as mulheres. Neste caso, instituir é consagrar, ou seja, sancionar e santificar um estado de coisas, uma ordem estabelecida. A exemplo precisamente do que faz uma constituição no sentido jurídico-político do termo. A investidura do cavaleiro, do deputado, do presidente da República, consiste em sancionar e em santificar uma diferença, preexistente ou não, fazendo-a conhecer e reconhecer, fazendo-a existir enquanto diferença social, conhecida e reconhecida pelo agente investido e pelos demais, sob pena de ver-se impedida de compreender os fenômenos sociais mais fundamentais, quer nas sociedades pré-capitalistas, quer em nosso próprio mundo. O diploma tem tanto a ver com a magia como os amuletos. A ciência social deve levar em conta o fato da eficácia simbólica dos ritos de instituição, ou seja, o poder que lhes é próprio de agir sobre o real ao agir sobre a representação do real. Por exemplo, a investidura exerce uma eficácia simbólica inteiramente real pelo fato de transformar efetivamente a pessoa consagrada, de início. Logra tal efeito ao transformar a representação que os demais agentes possuem dessa pessoa e ao modificar sobretudo os comportamentos que adotam em relação a ela. A mais visível de todas essas mudanças é o fato de lhe conceder títulos de respeito e o respeito realmente associado a tal enunciação em seguida, porque a investidura transforma ao mesmo tempo a representação que a pessoa investida faz de si mesma, bem como os comportamentos que ela acredita estar obrigada a adotar para se ajustar a tal representação. Pode-se compreender nesta lógica o efeito de todos os títulos sociais de crédito ou de crença, o que os ingleses denominam credentials, os quais, a exemplo do título de nobreza ou do título escolar, multiplicam de maneira duradoura o valor de seu portador ao multiplicar a extensão e a intensidade da crença em seu valor. A instituição é um ato de magia social capaz de criar a diferença ex nihilo, ou então, como é o caso mais frequente, de explorar de alguma maneira as diferenças preexistentes, como as diferenças biológicas entre os sexos, ou então, as diferenças etárias, como no caso da instituição do herdeiro segundo o direito de primogenitura. Neste sentido, como a religião segundo Durkheim, a instituição é um delírio bem fundado, um golpe de força simbólica mas com fundamento real. As distinções socialmente mais eficazes são aquelas que parecem se fundar em diferenças objetivas. Penso, por exemplo, na noção de fronteira natural. Conforme se pode constatar no caso das classes sociais, estamos sempre lidando com distribuições contínuas. Pelo fato de que os diferentes princípios de diferenciação produzem diferentes divisões que raramente se superpõem completamente. Entretanto, a magia social consegue sempre produzir o descontínuo a partir do contínuo. O exemplo por excelência é o do concurso, que serviu de ponto de partida de minha reflexão. Entre o primeiro lugar e o último da lista de aprovados, o concurso cria diferenças que vão do tudo ao nada e que permanecem para toda a vida. Um será engenheiro politécnico, com todas as vantagens a isso inerentes, o outro não será nada. Nenhum dos critérios passíveis de serem levados em conta para justificar tecnicamente a distinção, enquanto diferença legítima, da nobreza se ajusta com perfeição. Assim, por exemplo, o mais bisonho esgrimista nobre continua sendo nobre, ainda que sua imagem fique comprometida, em graus diferentes conforme as épocas e as tradições nacionais. Inversamente, o melhor esgrimista plebeu permanece plebeu, ainda que possa extrair uma forma de nobreza, da excelência de seu desempenho numa prática tipicamente nobre. Pode-se afirmar o mesmo a respeito de quaisquer dos critérios que definem a nobreza num determinado momento do tempo, o porte, a elegância e assim por diante.
A instituição de uma identidade, que tanto pode ser um título de nobreza ou um estigma, você não passa de um. É a imposição de um nome, isto é, de uma essência social. Instituir, atribuir uma essência, uma competência, é o mesmo que impor um direito de ser que é também um dever ser, ou um dever de ser. É fazer ver a alguém o que ele é e ao mesmo tempo, lhe fazer ver que tem de se comportar em função de tal identidade. Neste caso, o indicativo é um imperativo. A moral da honra constitui uma forma apurada da fórmula que consiste em dizer é um homem. Instituir, dar uma definição social, uma identidade, é também impor limites, e a expressão noblesse oblige poderia traduzir o tai autou pratem de Platão. Fazer o que é de sua essência fazer e não qualquer outra coisa. Enfim, no caso de um nobre, isto implica não sair da linha, manter sua posição. Cabe aos nobres agir nobremente, podendo-se tanto observar o princípio da nobreza na ação nobre como, na própria nobreza, o princípio das ações nobres. Estava lendo esta manhã no jornal. Cabia ao presidente da Confederação, Kurt Furgler, expressar as condolências do Conselho Federal ao povo egípcio após o falecimento do presidente Anwar Sadat. O porta-voz autorizado é aquele ao qual cumpre, ou cabe, falar em nome da coletividade. É ao mesmo tempo seu privilégio e seu dever, sua função própria, em suma, sua competência, no sentido jurídico do termo. A essência social é o conjunto destes atributos e destas atribuições sociais que o ato de instituição produz como ato solene de categorização que tende a produzir o que ele designa. Assim, o ato de instituição é um ato de comunicação de uma espécie particular. Ele notifica a alguém sua identidade. Quer no sentido de que ele a exprime e a impõe perante todos, categorizar significa, originariamente, acusar publicamente, quer notificando-lhe assim com autoridade o que esse alguém é e o que deve ser. Pode-se observar isso com a injúria, espécie de maldição, sacré, também significa, maldito, que tenta enredar sua vítima numa acusação que funciona como um destino. Tal afirmação é ainda mais verdadeira no caso da investidura ou da designação. Julgamento de atribuição propriamente social que atribui à pessoa objeto de tal julgamento tudo o que está inscrito numa definição social. É por intermédio do efeito de atribuição estatutária, noblesse oblige, que o ritual de instituição produz seus efeitos mais reais. Aquele que é instituído sente-se intimado a ser conforme a sua definição, à altura de sua função. O herdeiro designado, segundo um critério mais ou menos arbitrário, é reconhecido e tratado como tal por todo o grupo, a começar por sua família. E esse tratamento diferente e distintivo tende a encorajá-lo a realizar sua essência, a viver conforme sua natureza social. Os sociólogos da ciência chegaram à conclusão de que as maiores realizações científicas eram de autoria de pesquisadores egressos das instituições escolares de maior prestígio. Tal fato se explica em ampla medida pela elevação do nível de aspirações subjetivas que determinam o reconhecimento coletivo, isto é, objetivo, destas aspirações e a atribuição a uma classe de agentes, os homens, os alunos das grandes escolas, os escritores consagrados, aos quais não apenas tais aspirações são concedidas e reconhecidas como direitos ou privilégios, em oposição às pretensões pretensiosas dos pretendentes, mas também atribuídas impostas enquanto deveres, mediante reforços, encorajamentos e incessantes apelos à ordem. Fico pensando no desenho de Schultz no qual se vê Snoopy dizer, encarapitado no teto de sua casinha, de que maneira ser modesto quando se é o melhor? Seria preciso dizer simplesmente, quando é de conhecimento público, eis o efeito de oficialização, que se é o melhor, Aristos. Torne-se o que você é, eis a fórmula que subentende a magia performativa de todos os atos de instituição. A essência conferida pela nomeação, pela investidura, é no sentido verdadeiro, um fatum, o que também se aplica sobretudo às injunções, por vezes tácitas, outras vezes explícitas, que os membros do grupo familiar dirigem continuamente à criança, e que variam sua intenção e intensidade segundo a classe social e, no interior dela, conforme o sexo e a posição na fratria. Todos os destinos sociais, positivos ou negativos, consagração ou estigma, são igualmente fatais, quero dizer mortais, porque encerram aqueles assim distinguidos nos limites que lhes são atribuídos, impondo-lhes o reconhecimento de tais limites. O herdeiro que respeita a si próprio tenderá a se comportar como herdeiro e acabará sendo herdado pela herança, conforme a fórmula de Marx, ou seja, investido nas coisas, apropriado pelas coisas das quais se apropriou.
É claro, também existem exceções: o herdeiro indigno, o padre que larga a batina, o nobre que se rebaixa ou o burguês que se achincalha. Reencontra-se o limite, a fronteira sagrada. Owen Lattimore dizia que a muralha da China tinha tanto a função de impedir que os estrangeiros entrassem no país como a de impedir que os chineses pudessem sair. A função de todas as fronteiras mágicas, quer daquela entre o masculino e o feminino, quer dessa outra entre os eleitos e os excluídos do sistema escolar, consiste em impedir os que se encontram dentro, do lado bom da linha, de saírem da linha, de se desclassificarem. Segundo Pareto, as elites estão fadadas à extinção, quando deixam de acreditar em si mesmas, quando perdem seu moral e sua moral, dispondo-se a cruzar a linha no mau sentido. Uma das funções do ato de instituição seria desencorajar duradouramente a tentação da passagem, da transgressão, da deserção, da demissão. Todas as aristocracias se veem obrigadas a despender uma energia considerável para fazer com que os eleitos aceitem os sacrifícios inerentes ao privilégio ou para que adquiram disposições duradouras, que constituem a condição de conservação do privilégio. Quando os dominantes tomam o partido da cultura, como quase sempre acontece, ou seja, o partido da ascese e da tensão da contenção, o trabalho de instituição deve contar com a tentação da natureza ou da contracultura. Aliás, gostaria de frisar ter conferido seu pleno sentido à palavra instituição, tanto ao falar do trabalho de instituição como ao fazer da inculcação mais ou menos dolorosa de disposições duradouras um componente essencial da operação social de instituição. Tendo ressaltado a importância da escolha das palavras, na linha de Poincaré, conviria ainda indicar que basta juntar os diferentes sentidos de instituere e de institutio, para obter a ideia de um ato inaugural de constituição, de fundação, e até mesmo de invenção, levando através da educação a disposições duradouras, hábitos e usos. A estratégia universalmente adotada para eximir-se duradouramente da tentação de sair da linha consiste em naturalizar a diferença e transformá-la numa segunda natureza, através da inculcação e da incorporação sob a forma de hábitos. Explica-se assim o papel atribuído às práticas ascéticas, e até ao sofrimento corporal em todos os ritos negativos, destinados, segundo Durkheim, a produzir pessoas fora do comum, excepcionais e distintas, bem como em quaisquer aprendizagens impostas universalmente aos futuros membros da elite. Aprendizagem de línguas mortas, internamento prolongado. Todos os grupos confiam ao corpo, tratado como uma memória, seus depósitos mais preciosos. E a utilização do sofrimento infligido ao corpo de que se valem os ritos de iniciação em qualquer sociedade torna-se compreensível quando se sabe, como bem o demonstram inúmeras experiências psicológicas, que as pessoas aderem de maneira tanto mais decidida a uma instituição quanto mais severos e dolorosos tiverem sido os ritos iniciáticos a que se submeteram. O trabalho de inculcação através do qual se realiza a imposição duradoura do limite arbitrário visa naturalizar as rupturas decisórias constitutivas de um arbitrário cultural, expressas por pares de oposições fundamentais, masculino e feminino etc., sob a forma do sentido dos limites, fazendo com que alguns mantenham sua posição ou se conservem à distância enquanto outros se mantêm em seu lugar e se contentem com o que são, a serem o que têm de ser, privando-os assim da própria privação. Esse mesmo trabalho também tende a inculcar disposições duradouras como os gostos de classe, os quais, ao determinarem a escolha dos signos exteriores com que se exprime a posição social, como as roupas, estendendo-se à exis corporal ou à linguagem, fazem com que todos os agentes sociais sejam portadores de signos distintivos, dentre os quais os signos de distinção constituem apenas uma subclasse, em condições tanto de reunir como de separar inequivocamente através de barreiras e proibições explícitas. Refiro-me à homogamia de classe, de maneira muito mais consequente do que os signos exteriores ao corpo, medalhas, uniformes, galões, insígnias, os signos incorporados, ou seja, tudo aquilo englobado na rubrica das maneiras de falar, os sotaques ou as pronúncias, maneiras de andar ou de se comportar, o andar, a pose, a postura, maneiras de comer, e o gosto enquanto princípio de produção de todas as práticas destinadas, intencionalmente ou não, a significar e também a significar a posição social através do jogo das diferenças distintivas, estão fadados a funcionar como apelos mediante os quais se pode lembrar aqueles que poderiam esquecer, ou que preferissem se esquecer, o lugar que lhes confere a instituição.
A força do juízo categórico de atribuição realizado pela instituição é tão grande que se mostra capaz de resistir a quaisquer desmentidos práticos. Basta mencionar a análise de Kantorowicz a respeito dos dois corpos do rei. O rei investido sobrevive ao rei biológico mortal, exposto à doença, à imbecilidade ou à morte. Da mesma maneira, se o engenheiro politécnico revela-se uma nulidade em matemática, poder-se-á pensar que ele está fazendo de propósito, ou então, que ele investiu sua inteligência em coisas mais importantes. Mas a melhor ilustração da autonomia da ascription em relação ao achievement, não custa nada invocar Talcott Parsons uma vez na vida, ou melhor, do ser social em relação ao fazer, nos é dada pela possibilidade de recorrer a estratégias de condescendência que permitem levar muito longe o desmentido da definição social sem deixar, entretanto, de ser percebido através dela. Estou chamando de estratégias de condescendência essas transgressões simbólicas do limite que permitem ter concomitantemente os lucros da conformidade e os da transgressão em relação à definição. É o caso do aristocrata que bate nas costas do cavalariça e do qual se dirá, início da citação, abre aspas, ele é simples, fecha aspas, autor não informado, querendo-se dizer com isso, tratando-se de um aristocrata, que é um homem superior cuja essência não comportaria em princípio tal conduta. Na verdade, não é assim tão simples, e talvez fosse preciso introduzir uma distinção. Num certo trecho de sua obra, Schopenhauer fala do cômico pedante, ou seja, do riso provocado por um personagem quando produz uma ação que não está inscrita nos limites de seu conceito, tal como faria, por exemplo, um cavalo de circo que começasse a defecar. E é claro, o filósofo está pensando nos professores, ou melhor, nos professores alemães, no estilo do professor Unrat do Anjo Azul, cujo conceito é definido de maneira tão imperiosa e tão estrita que salienta ainda mais a transgressão dos limites. Diversamente do professor Unrat, o qual, tomado pela paixão, perde o senso do ridículo, ou que dá no mesmo, perde a noção da dignidade. O consagrado condescendente escolhe deliberadamente atravessar a linha. Ele possui o privilégio dos privilégios, aquele que consiste em tomar liberdades com seu privilégio. É por isso que, em matéria de uso da língua, os burgueses e, sobretudo, os intelectuais podem se dar o luxo de se valer de formas beirando a incorreção e a desplicência, formas absolutamente vedadas aos pequeno-burgueses condenados à hipercorreção. Em suma, ao conferir aos consagrados uma essência indiscutível e indelével, um dos privilégios da consagração reside no fato de autorizar transgressões que estariam proibidas de outro modo. Aquele que se sente seguro quanto à sua identidade cultural pode jogar com a regra do jogo cultural, pode brincar com fogo dizendo, por exemplo, que gosta de Tchaikovsky ou de Gervin, ou até mesmo ter o peito de apreciar Aznavour ou filmes classe B a atos de magia social tão diferentes como o casamento ou a circuncisão, a colação de graus ou de títulos, a sagração de um cavaleiro, a nomeação para cargos, missões, a concessão de honrarias, a imposição de uma marca, a aposição de uma assinatura, ou de uma rubrica, logram êxito no caso de a instituição, no sentido ativo de um ato que tende a instituir alguém ou alguma coisa dotados deste ou daquele estatuto, desta ou daquela propriedade, constituir um ato de instituição num outro sentido, qual seja, um ato garantido por todo o grupo ou por uma instituição reconhecida, quando levado a efeito por um agente singular, devidamente autorizado a realizá-lo, e mais, realizá-lo através das formas reconhecidas, ou seja, conforme as convenções consideradas convenientes em matéria de lugar, de momento, de instrumentos, fazendo com que o conjunto constitua o ritual adequado, isto é, socialmente válido e por isso mesmo eficiente, tal ato de instituição encontra seu fundamento na crença de todo um grupo, que pode estar fisicamente presente, ou seja, nas disposições socialmente moldadas para conhecer e reconhecer as condições institucionais de um ritual válido, fazendo com que a eficácia simbólica do ritual varie, simultânea ou sucessivamente, segundo o grau de preparo dos destinatários, mais ou menos dispostos a acolhê-lo. É justamente isso que os linguistas esquecem quando os seguidores da corrente de Austin buscam nas próprias palavras a força ilocucionária que elas por vezes ostentam por serem performativas. Em oposição ao impostor, que não é o que se pensa que ele é, e que, em outras palavras, usurpando o nome, o título, os direitos ou as honras de um outro, e também em oposição ao mero pau-mandado, substituto ou auxiliar que desempenha o papel do diretor ou do professor sem possuir os títulos para tanto, o mandatário legítimo.
Por exemplo, o porta-voz autorizado é um objeto de crença garantido e certificado. Ele tem a realidade de sua aparência, sendo realmente o que cada um acredita que ele é porque sua realidade, enquanto sacerdote, professor ou ministro, está fundada na crença coletiva, garantida pela instituição e materializada pelo título ou pelos símbolos, como galões, uniformes e outros atributos, e não em sua crença ou menos ainda em sua pretensão singular, correndo sempre o risco de ser descomposta ou aviltada, por quem ele se toma, o que ele está pensando. As provas de respeito, que consistem, por exemplo, em conferir a alguém seus títulos, Senhor Presidente, Excelência, são repetições do ato inaugural de instituição levado a cabo por uma outra autoridade universalmente reconhecida, e por conseguinte fundada no consenso de todos. Tem o valor de um voto de vassalagem, de testemunho de reconhecimento com referência à pessoa particular a qual tais provas se aplicam, mas sobretudo com relação à instituição que a instituiu. Eis a razão pela qual é tão profundamente político o respeito das formas e em particular das formas de respeito definidoras da polidez. A crença de todos preexistente ao ritual, é a condição de eficácia do ritual. Prega-se apenas aos convertidos. E o milagre da eficácia simbólica desaparece quando se percebe que a magia das palavras faz funcionar dispositivos, as disposições, previamente montados. À guisa de conclusão, eu gostaria de levantar uma última questão que talvez possa parecer um tanto metafísica. Será que os ritos de instituição, quaisquer que sejam, poderiam exercer o poder que lhes cabe? Estou pensando no caso mais evidente, o das chupetas, como dizia Napoleão, que são as condecorações e outras honrarias. Se não fossem capazes de dar ao menos a aparência de um sentido, de uma razão de ser, a esses seres sem razão de ser que são os seres humanos, de lhes dar o sentimento de ter uma função, ou mais simplesmente, uma importância, livrando-os assim da insignificância. O verdadeiro milagre produzido pelos atos de instituição reside sem dúvida no fato de que eles conseguem fazer crer aos indivíduos consagrados que eles possuem uma justificação para existir, ou melhor, que sua existência serve para alguma coisa. Todavia, por uma espécie de maldição, a natureza essencialmente diacrítica, diferencial, distintiva do poder simbólico faz com que o acesso da classe cultivada ao ser tenha como inevitável contrapartida a queda da classe complementar no nada ou num ser menor.